e Efésios 6, então nós vamos voltar a Colossenses capítulo 3, os versículos 18, 19, 20 e 21. Amém, irmãos? Eu vou ler os versículos pares e os irmãos leiam os ímpares, por favor. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não imiteis a vossos filhos, para que não vejam o ano. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te damos graças por esta oportunidade que é nos dada por Ti, de estarmos novamente em Tua casa. Senhor, estamos aqui para cultuar o Teu nome, para Te louvar. Queremos adorar ao Senhor e também ouvirmos a Tua palavra para nosso crescimento, para nossa edificação espiritual. Pequeno sou, Senhor, para tão grande responsabilidade, mas oro pedindo ao Senhor para que me dê inspiração e graça, ilumine o meu entendimento e direciona-me para nesta noite falar a Tua palavra, debaixo da graça do Senhor, para a glória do Teu nome, para a nossa edificação. Assim eu oro te pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus irmãos, é de fato uma alegria estarmos de volta aqui na igreja para rever os irmãos e, sobretudo, para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. Estamos hoje com mais um culto de ensinamento, mais um culto de estudo bíblico, e os irmãos sabem sobre o que estamos falando neste momento, lembrando aos irmãos que já nos acompanham há algum tempo. A nossa proposta, dentro do que temos estudado com os irmãos, tem sido falarmos sobre o perigo da apostasia e como fazermos para não entrarmos em apostasia. Bom, no período que falamos com os irmãos sobre isto, nós paramos em Romanos, e foi o período que o pastor Luciano esteve estudando com os irmãos a Bíblia aqui por 10 meses, enquanto eu estava parado em relação ao estudo bíblico, e nós voltamos agora para darmos sequência ao que nós estamos falando, e lembrando aos irmãos que em Romanos, capítulo 12, como os irmãos devem recordar, nós já observamos 2 aspectos do nosso culto, que é o nosso sacrifício vivo, e estamos falando agora sobre o sacrifício santo, ou consagrado ao Senhor nosso Deus. Dentro desse aspecto que temos apresentado aos irmãos, nós estamos hoje estudando com os irmãos aqui em Colossenses, porque a nossa intenção observar com os irmãos que nós não temos, os homens, eu tenho assim dito aos irmãos, eles não têm poder, meios ou condições para redefinir o preceito moral, ou seja, o que Deus já definiu e está exarado em sua santa palavra. Nós não temos como defini-lo novamente. Isso está definido por Deus e revelado em sua santa palavra. E cada um de nós precisamos aceitar isto pela fé que temos em Cristo Jesus, mediante o que nós conhecemos na palavra de Deus, e procurarmos, portanto, servir ao Senhor nosso Deus com alegria, com prazer. Lembrando aos irmãos que dentro do que nós estamos falando sobre esta questão, é porque nós não observamos que às vezes a nossa conduta com os que estão mais próximos de nós, para nós não tem muita importância. E a minha intenção é mostrar aos irmãos que isto pode ser um leve apontamento, ainda que seja um leve apontamento, mas que está indicando-nos, mostrando para quem quer que seja, que nós estamos sofrendo deficiência espiritual. Nós estamos enfraquecendo espiritualmente, pois estamos deixando de observar algumas coisas que foram definidas pelo Senhor nosso Deus. E eu repito aos irmãos, o ser humano não tem poder, autoridade, condições e nem sequer meios também para redefinir o que Deus já definiu, está exarado em sua santa palavra. É preciso aceitarmos isto pela fé, preciso recebermos isto pela fé, pela palavra do Senhor nosso Deus.
Então, quando nós não observamos isto, para nós não importa a forma como nós procedemos, como nós agimos, nossas atitudes para com os que estão mais próximos de nós, nós estamos também pecando. E nós pensamos que isso não tem nada a ver, porque estamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós estamos dentro do nosso aconchego, nós estamos com os que são mais próximos e pensamos que nós não podemos falhar, não podemos errar somente com as pessoas que estão distantes, ou seja, somente com a sociedade ou então com a igreja do Senhor Jesus. Vivendo dessa forma desorganizada dentro de casa, quebrando princípios que são bíblicos, estão na Bíblia e para que os cumpramos, nós acabamos por chegar na igreja e apresentar a Deus culto que para Deus não tem valor, culto que para Deus está deficiente, culto que para Deus não corresponde com a sua vontade e não vai agradá-lo. De repente pode ser que nós estejamos incorridos naquela lista, é claro que eu estou usando isso aqui fazendo uma comparação, naquela lista que Deus faz para os profetas que da época ou do período de Malaquias, eles apresentavam sacrifícios de qualquer maneira, mas apresentavam. É interessante porque eles apresentavam com aquela visão, nós vamos, tanto eles quanto a sociedade em geral, nós temos um dever a ser cumprido e vamos cumprir, mas não observavam o que estava prescrito na lei, o que Deus havia definido e que Deus só aceitaria se fosse daquela forma. A gente tem que entender de uma vez por todas que Deus compadece de nós, que Ele lembra que nós somos pó, Ele lembra que somos fracos, Ele lembra, irmãos, que nós somos limitados, Ele sabe que a gente erra. Eu tenho dito aqui na igreja que Deus não espera, em nosso relacionamento com Ele, Deus não espera que não falhemos. O que Deus não espera é que venhamos permanecer no erro. Deus sabe que nós vamos falhar, mas Ele quer encontrar em nós disposição para emendarmos, para corrigirmos a nossa vida, para melhorarmos. Uma vez ciente que nós estamos falhando, quebrando certas coisas que não podemos quebrar, Deus quer que nós emendemos a nossa vida para a glória do seu nome, que é sobre todo nome, porque em nós está refletindo a glória de Deus. Em nós está estampado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos carregamos o nome de Cristo em nós. Precisamos dar testemunho do Senhor onde quer que nós estejamos. Porém, meus amados irmãos, mesmo Deus sabendo que nós somos falhos, que nós somos pequenos, que nós erramos, que somos pó, cinza, somos carne e somos tendenciosos a cometermos estas coisas, é preciso nós entendermos, meus amados e queridos irmãos, que Deus definiu coisas e que Ele só aceitará se for de acordo com a vontade dEle. Não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com a sua vontade. O padrão sempre é divino e não humano. O padrão, ele é bíblico. E para tanto, para que nós tenhamos mais condições, eu estava falando com os adolescentes aqui no domingo pela manhã, na escola dominical, estou suprindo ali a vaga da irmã Silene, ela está viajando, e eu estava falando com os adolescentes em relação a essa questão, e eu estava dizendo a eles que isto tem tudo a ver, para que isso seja mais fácil para nós, tem tudo a ver, irmãos, com o nosso nível espiritual, com o nosso nível de comunhão com Deus. Se nós cuidarmos da nossa comunhão com Deus, procurarmos observar como é que vai a nossa comunhão com Deus, as coisas se tornarão mais fáceis para nós. Continuarão sendo desafios, é pela graça que nós vamos alcançar a vitória, mas será mais fácil porque nós estamos alcançando um nível de comunhão com o Senhor nosso Deus a cada dia melhor. Ou seja, estaremos a cada momento mais próximos de Deus, na nossa mente, no nosso entendimento, compreendendo qual é a disposição do coração de Deus para com as nossas vidas. Porque a grande verdade, os irmãos sabem, eu não quero me parar aqui, me deter aqui, mas a grande verdade é que o ser humano, quando a Bíblia diz para nós, no capítulo 3 de Romanos, versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é interessante porque ele fala sobre o passado e o presente. Nós pecamos no passado em Adão, devido ao pecado de Adão, todos, indistintamente, todos pecaram, mas mostra a condição atual. Todos agora estão, segundo a Bíblia, Paulo está descrevendo, dizendo, todos pecaram e destituídos estão, e não estavam, e destituídos estão da glória de Deus. Como que isso acontece, irmãos? Há um déficit na nossa vida em relação ao ideal de Deus para conosco.
O ideal de Deus para conosco vai além daquilo que às vezes nós entendemos, daquilo que às vezes nós mentalizamos e trazemos para nós. É por isso que nós encontramos no seio da cristandade um grupo crescente de pessoas que não se preocupam em consagrar suas vidas a Deus, em dedicar-se a Deus. Para eles estar aqui, irmãos, é uma mera casualidade. Isto não tem nenhum valor, não há nenhuma importância. Daí vão sempre ignorar o apelo da congregação para estarem presentes na oração, para estarem presentes nos cultos, para participarem dos trabalhos, para serem ativos dentro do reino do Senhor nosso Deus. A quem vai ignorar esta questão? Logo, meus amados e queridos irmãos, lembrando a todos que, estando, portanto, nesta situação, como a Bíblia diz, apresenta, longe do ideal de Deus para com as nossas vidas, Paulo apresenta pelo menos 2 passagens no Novo Testamento, em Romanos e em Coríntios, que vai nos mostrar que nós vamos alcançando isto pela graça de Deus, mediante a fé, segundo, meus amados irmãos, o trabalhar de Deus através de Cristo na nossa vida, nós vamos novamente sendo trabalhados pelo Senhor nosso Deus, para que venhamos refletir a glória de Deus que fora perdido lá no Jardim do Éden. Então, amados e queridos irmãos, eu gostaria que nesta noite nós compreendêssemos que isto aqui, por mais que pareça ser algo simples, não é. Se nós ignorarmos estas questões aqui, eu volto a repetir aos irmãos, estaremos apresentando a Deus um culto sem qualidade. Bom, qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Já há 2 terça-feiras estamos observando isso com os irmãos. Versículo 18, ele está falando para as mulheres, eu parei aqui sobre os filhos, né? A semana passada. E eu disse aos irmãos que eu gostaria de lembrar isto, que a Bíblia não está dizendo para nós que nós precisamos ser famílias perfeitas, casais perfeitos. Porém, a Bíblia aponta caminhos para a felicidade da família. E esse tem que ser o nosso ideal. É possível a minha casa ser feliz. É possível o meu lar ser feliz. É possível o meu casamento ser melhor. É possível as coisas melhorar dentro da minha casa. Nós não podemos aí cruzar nossos braços e não observarmos o que diz a Bíblia Sagrada. É preciso partirmos para o que nós precisamos partir, confiados de que Deus nos ajudará, de que as mãos do Senhor Deus vai nos fortalecer e que nele nós encontraremos graça para melhor a cada dia servi-lo e assim contribuirmos para o progresso do seu reino. Que Deus seja bendito. Então, quando eu parei na semana passada em relação aos filhos, parei porque nós estamos partindo daqui, onde a Bíblia diz no versículo 20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Eu disse aos filhos aqui, e assim, irmãos, desculpe lá, mas olha bem para ver, quantos filhos nós temos aqui nesta noite? Nossos filhos estão sendo criados de uma maneira que eles não precisam de culto de ensinamento. E culto de ensinamento é só para nós, os mais velhos, né? Os de cabelo branquinho já. Os filhos podem ficar em casa. O que vai ser dessa geração? O que vai ser desses meninos que estão vindo? Que não precisam de culto de ensinamento, que não assentam nas cadeiras para ouvir. Será que nós somos tão simplórios assim? Será que não temos o que ensinar, o que falar? Olha, irmãos, a Bíblia, só por tê-la aqui aberta nesta noite e ler, já seria um grande benefício para nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos incutir isso na cabeça de nossos filhos, que estar no culto de ensinamento é importante. Estar no culto de doutrina é importante. Culto de estudo bíblico, como queiram, é importante nossos filhos estarem. Não é só para pessoas mais velhas. Nossos jovens, eles precisam disso. Nossos adolescentes precisam disto. Foi-se a época, irmãos, que nós tínhamos uma mocidade com 20 pessoas e todos eles sobressaíam espiritualmente. Hoje nós temos uma mocidade, eu não estou referindo restritamente a nós, é uma realidade do cristianismo. Hoje há uma mocidade de 20, 30, 2 sobressaem na vida espiritual. 3 sobressaem, os outros capengam a vida toda. Por quê, meus amados irmãos? Alguma coisa está errada. Os irmãos já perceberam, olha para cá, eu estou aqui na frente. Os irmãos já perceberam de uma coisa, que nós estamos ganhando quem está lá fora e perdendo os que estão aqui dentro. Eu tive ali comigo cerca de 13 alunos adolescentes no domingo. 13 alunos. E eu falei para eles, olha, o objetivo da igreja é ganhar quem está lá fora e preservar os que estão aqui dentro.
Vocês são importantes para nós, importantes para Jesus. Esta obra vai ter uma continuidade se Jesus não voltar, e ela deve continuar na mão de vocês, são vocês. As pessoas que Deus vai levantar, instrumentalizar, para que o evangelho continue sendo pregado. É assustador, irmãos, o número de pessoas que estão enfiadas no crime, nas drogas, nos vícios, que são filhos de crentes, que estiveram na igreja, frequentaram ensinamentos de escola dominical, frequentaram os bancos da igreja para ouvir ensinamento na terça, que cantaram em coral, que foram batizados, falaram em línguas estranhas, e hoje estão distantes do Senhor nosso Deus. E aí parece que nós trabalhamos, mas parece que nós não vemos resultado do nosso trabalho, porque vem alguns e daqui alguns vão. Alguma coisa nós temos que fazer, porque o erro, eu repito, ele não está em Deus. Tem que estar acontecendo alguma coisa que precisa melhorar do nosso lado. E talvez, olha, seja a ponta do iceberg, mas é importante. Talvez isso comece dentro do relacionamento em casa. Se na nossa casa não houver um bom relacionamento, como haverá dentro da igreja? Se na nossa casa não houver disposição para perdoar, para amar, para lidar com situações complicadas, para vencer desafios e obstáculos, como que nós prepararemos esta geração para enfrentar fora de casa? Nossa casa deve ser a maior escola para os nossos filhos. Nossos pais devemos ser os melhores professores para os nossos filhos. Eles devem receber dentro de casa o que eles não receberão em lugar nenhum. É bonito quando você encontra alguém que está muito bem colocado socialmente. Digamos, como nós costumamos, no nosso palavreado humano, dizer alguém que está no auge, alguém que está obtendo sucesso, mas que diz: eu me lembro do meu pai, ele me ensinou uma coisa e eu nunca esqueci. Eu me lembro da minha mãe que me disse uma coisa certa vez e eu nunca esqueci. Valores que esta pessoa leva para o resto da sua vida. E procura transmitir também para seus filhos. Porque sabem que isto funciona. E como no domingo, na terça-feira passada, falei aqui, acho que foi na terça-feira passada, a bênção de Deus está sobre a casa. Deus constituiu o casamento. Deus continua investindo no casamento. Deus constituiu a família. Deus continua investindo na família. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer que a sua família seja abençoada. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer que o seu casamento seja um casamento feliz, seja um casamento abençoado. A disposição existente no coração de Deus precisa também existir no nosso coração, porque Deus quer que nós sejamos abençoados. Deus quer que o nosso lar, que a nossa casa seja abençoada. Mas se nós desprezarmos algumas coisas, porque para nós isso é pequenino, sem significado, não tem significância, então, meus amados e queridos irmãos, nós vamos apresentar a Deus, e eu volto a repetir, o culto sem qualidade. Nossos cultos se tornam cultos frios, mornos, para nós, no particular, porque graças a Deus, a quem venha para a igreja, sinta a presença de Jesus e retornam jubilando para casa, agradecidos a Deus, porque sabem que Jesus estava ali, melhor dito, e que Jesus ouviu a sua oração e falou o seu coração. Mas há pessoas que já perderam, inclusive, o próprio prazer de estar na igreja. Ele pensa que Jesus não está lá, que se tornou uma mera reunião. Qual razão? Será que esta pessoa não está ignorando alguns pontos bíblicos que não devem ser ignorados? Será que não está atropelando algumas coisas que não devem ser atropelados? Então, amados, chegamos à questão dos filhos. Eu estava dizendo na semana passada que a Bíblia, em lugar algum, a Bíblia limita a idade para um filho honrar, respeitar o seu pai. Está aqui é por toda a vida. Os filhos devem honrar o seu pai, honrar os seus pais. O pai e a mamãe, eles podem ficar velhinhos, o filho pode se tornar mais inteligente, porque essa geração que vem agora, irmãos, eles têm uma velocidade na mente que é uma coisa esquisita. Parece que eles já nasceram sabendo.
têm uma facilidade para compreender as coisas, uma capacidade para analisar coisas com outro ângulo que nós não temos, enquanto a gente parece estar no meio do caminho, eles já chegaram no final e já estão sentados nos esperando chegar lá. Mas esses filhos que estão vindo agora, tão preparados, precisam saber que o pai e a mãe pode até não ser tão inteligente, não ter esta rapidez no raciocínio, mas é preciso entender que eles devem respeito e submissão aos seus pais. Eles devem, sobretudo, honrar os seus pais. É interessante, porque não vamos tratar disso, mas quando a Bíblia está falando sobre a questão de honra, que a Bíblia, inclusive, no hebraico, a Bíblia está usando a mesma expressão que usa para a glória. Questão de gloriar alguém. Veja o peso desta situação. Quantos filhos que ignoram isso? Quantos filhos que quebram este princípio? Quantos filhos que ignoram o seu pai, que ignoram a sua mãe e querem a todo custo ter uma vida próspera, abençoada, esquecendo que há um preceito moral estabelecido por Deus, há um princípio em relação a esta questão, e que se nós ferirmos isto, nós não estamos ferindo simplesmente os nossos pais, nós estamos batendo de choque com a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos batendo diretamente, frontalmente com o Senhor nosso Deus. Se nós não quisermos ter uma vida frustrada, infeliz, é preciso a gente corrigir essas coisas. Precisa a gente emendar nossos erros. Preciso mergulharmos em nós mesmos e percebermos o que de errado há conosco. Oh, como, irmãos, eu preciso me esquecer das pessoas que me cercam e lembrar mais de mim. Lembrar mais da minha vida, da minha condição, da minha situação. Porque nós temos a grande facilidade de percebermos a deficiência de todas as pessoas, mas temos uma grande dificuldade de percebermos a nossa própria deficiência, a nossa própria condição. Nós, inclusive, culpamos todo mundo pelo nosso fracasso, pela nossa situação, por estarmos estagnados, por não rompermos. Todos são culpados. E se nós não cuidamos, vamos culpabilizar até o próprio Deus. Vamos dizer que até o próprio Deus está errado, está falhando conosco. Quando Deus quer que nós façamos uma coisa, observemos a sua palavra. Quando Deus quer que nós nos olhemos no espelho da palavra, que nós observemos essas coisas, irmãos, que para nós, eu repito, é tão pequena. Se a gente perguntar aqui, temos poucos, né, filhos, vocês já chegaram no papai e na mamãe e pediu perdão por causa daquela situação? Isto na concepção das pessoas é irrelevante, não há necessidade. E se a gente perguntar também ao pai e à mãe, já teve alguma vez que você teve coragem de chegar no seu filho, não perdendo a sua autoridade, porque isso não nos leva a perder a nossa autoridade, mas sentar com o filho, conversar e dizer, olha, eu falhei com você em relação a isso, então me perdoe. Então me perdoe, eu errei com você em relação a isso. Eu mesmo sei que errei com você, me perdoe. Nós encontraremos aqui em nosso meio. Mas para nós isto são coisas insignificantes, mas são princípios, estão exarados na palavra de Deus. Nós erramos às vezes porque nós pensamos, irmãos, que se nós fazermos isso, nós deixamos de ter autoridade dentro de casa. Nós perdemos a nossa autoridade, nos tornamos frouxos para nossos filhos, e aí nós pensamos que nossos filhos vão nos desrespeitar. Do ponto de vista de partir de nós, dê-me a sua atenção, por favor. Do ponto de vista de partir de nós, é preciso que nossos filhos saibam que nós colocamos limites, que dentro da nossa casa, eles não têm autoridade e poder para fazer o que eles querem, estão debaixo do nosso telhado. É preciso que eles saibam que quem foi constituído ali como cabeça é o marido, que a mãe dele deve ser tratada por ele como rainha,
como uma mulher insubstituível, não há como ela. Pelo menos na cabeça dele tem que haver esse entendimento. Eu disse aos irmãos na semana passada que para mim eu vi o meu pai e a minha mãe como os melhores do mundo. Para mim tinha muita gente boa, mas como meu pai e a minha mãe era difícil. E eu não vejo que estava errado, porque eu nunca inferiorizei alguém. Simplesmente, meus amados, valorizei meu pai e minha mãe. Amei meu pai e minha mãe. Procurei honrar meu pai e minha mãe. Para que nossos filhos não cresçam num lugar que eles entendam assim: como aqui tem um cabeça, eu tenho que me submeter, mas eu estou submetendo forçado. Não há no meu coração um desejo de ser submisso. Não há no meu coração um desejo de ser obediente. Não há no meu coração um desejo de honrar. Eu disse aqui, esta foi o princípio da nossa fala na semana passada, em observação ao filho, que o filho pode honrar os pais pela obediência, mas ele pode também desonrar os pais mesmo obedecendo. Mesmo estando em obediência, ele pode desonrar os pais. Quando o pai lhe confia algo, mas há uma amargura no coração dele, há uma revolta. Ele cumpre porque ele tem que cumprir. Ele ainda não conseguiu ver no pai o que ele tem que ver. Porque a figura que Deus escolheu para tratar com o homem, para relacionar com o homem, aqui na terra é a figura de pai. O Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a orar, Mateus 6:9, Pai nosso que estás nos céus. Esta é a figura. A bênção de Deus entra dentro da casa através dos pais. Deus coloca a bênção lá. Porque eu repito, Deus continua investindo no casamento, Deus continua investindo na família, que é o núcleo da sociedade. Se as famílias adoecem, a nossa sociedade vai adoecer. E por vezes, estando as famílias doentes, a igreja adoece juntamente. Porque a igreja é composta de famílias. Nós temos muitas famílias aqui nesta noite. E graças a Deus por isso. Pense aqui em pessoas sós, todos sós. É importante a presença da família. Ela é importante. Então, meus amados, nós precisamos refletir de que forma nós estamos vivendo dentro de casa. Nossos filhos precisam pensar sobre isto, a forma de proceder. Se o filho faz insatisfeito, revoltado, contrariado e ainda reclamando, falando para alguém, lamuriando, ele não está honrando o pai, está simplesmente obedecendo, mas honrando? Não. E a Bíblia não requer só obediência. A Bíblia requer do filho para o pai honra. Irmãos, isso é muito sério. Eu paro e penso, irmãos, será que esta situação tão triste que nós estamos vendo, de muitas pessoas frustradas na vida, de muitas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, não tem a ver com isso? A forma que de repente trabalham com os pais, convivem com os pais, porque ignoram os pais aos filhos, que já pensaram que eles mandam na situação, que o pai tem que engolir as coisas, que a mãe tem que aceitá-lo assim. A gente sabe, por exemplo, de situações que o filho estava distante da igreja e cometendo situações, mas quando via o pai, por exemplo, com cigarro na mão, queimava a mão, mas não queria que... O pai já sabia que o indivíduo fumava. Queimava a mão, mas não queria que o pai o visse fumando, porque aprendeu com o pai a não fumar. Todas estas coisas para Deus são importantes, irmãos. Significa muito. Nós, por vezes, ignoramos isto. Pense nesse quadro que nós vemos hoje, que os filhos falam mais alto que o pai e a mãe acham uma normalidade até bonita a situação. Quanto mais desafio o pai e a mãe tiver com o filho, mais eles devem orar por ele. Deve até, inclusive, jejuar por ele. E se ele está no tamanho de levar umas varadas ainda sem te dar problema, dê nele mais varada. Vou falar baixinho para ninguém escutar, viu? Então vamos lá para Efésios agora, por favor.
Efésios. Amém, amados? Os irmãos acharam? Efésios 6, os versículos 1, 2, 3, vamos até o 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, ou isto é correto. Falamos aqui na semana passada. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bem, nós vamos parar aqui por um instante, porque como estamos falando com os irmãos, quantas horas aí? Está certo ali o relógio? É isso mesmo então? Porque estamos falando com os irmãos aqui em relação a quebrarmos esses princípios que foram estabelecidos pelo Senhor nosso Deus e andarmos na nossa vida espiritual como se tudo estiver bom. Olha, irmão, se as coisas não vão bem dentro de casa, tem que ajeitar as coisas lá. Tem que ir em busca da rodilha. Tem que procurar a jarrinha que foi quebrada e consertar. Preciso consertar, em busca das peças. Dentro de casa. Porque eu repito, irmãos, se nosso relacionamento dentro de casa for desse jeito, primeiro nós cometemos um grande erro, porque na nossa vida, atenção, primeiro plano é Deus, depois nossa família, depois vem a igreja. Tem algumas pessoas que ele não admite certas coisas dentro da igreja, mas ele não importa em relação à questão de família. Primeiro plano na nossa vida, Deus, família, igreja. O problema é que algumas pessoas parecem que não têm capacidade para lidar com isso, aí esquece também a igreja porque a família vem em segundo lugar. Muita gente também tomando pancada, ou seja, sofrendo prejuízo espiritual por causa disso. Isto tem o seu devido lugar. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Eu gostaria de observar essa questão com os irmãos, porque com os filhos aqui que estão aqui, e com todos nós que estamos presentes, porque no capítulo 6, depois de Paulo tratar aqui a questão do casamento, no capítulo 5, a partir do versículo de número 25, então o apóstolo Paulo chega ao 6, onde ele está dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, porque isto é justo, ou seja, porque isto é correto. A questão do obedecer, que temos falado lá. Só que ele não fica só na questão da obediência. Ele passa para a questão da honra, que excede, vai além da obediência. Porque eu vou repetir, irmãos. É bom que a gente escreva a possibilidade de obedecer sem honrar. Há a possibilidade de obedecer sem honrar. Inclusive, o pastor Ezequias, naquela revista, os irmãos devem lembrar que ele tratou da questão da honra aos pais, os irmãos devem lembrar, ele colocou os 10 mandamentos. Ele colocou lá um pedaço que ele falava sobre isso assim, olha, eu vou tentar lembrar mais ou menos aqui, mas eu recordo alguma coisa lá, da lição. Ele falava o seguinte, o filho, você pode obedecer odiando, acho que é isso aí. Você pode obedecer odiando, mas você não consegue. Você pode obedecer odiando, mas você não consegue. Irmãos, perdão, eu vou procurar essa fala dele, é muito interessante. Se alguém souber aí, pode me ajudar. Mas é muito interessante a questão que ele coloca, é sério e é muito interessante. Eu trago na próxima terça-feira para os irmãos. Isso faz muito sentido e nós devemos observar. No capítulo 6, quando ele chega no versículo 2, ele está dizendo para nós: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. No 2, então, ele excede, ou seja, ele vai além da questão da obediência. Paulo está dizendo aqui para o filho que o filho deve honrar o seu pai. E veja bem, meus amados e queridos irmãos, eu fiz observação aqui.
Filho, para você viver bem e ter uma vida longa sobre a face da terra, você não pode ignorar estas questões. Como assim? Quem é fiel a Deus, quem é fiel aos pais não morre cedo? Morre. Se esta for a vontade de Deus, morre. Há quem viva um tempo curto sobre a terra. Ora, eu quero crer, irmãos, pela palavra de Deus, que Abel, por exemplo, era um tipo de crente assim, e foi tirada a vida dele. Ele morreu. Mas os irmãos já perceberam a importância de Abel dentro das Escrituras? Como é que a palavra trata sobre a vida de Abel dentro das Escrituras? Ele não é, meus amados irmãos, uma figura de um filho descomprometido com os pais. Ele é a figura de uma pessoa que nos inspira positivamente, que tem algo de valor e grande para passar para nós. Nossas forças são renovadas, por vezes, quando nós meditamos na história de Abel. A história de Caim é triste. Desonra os pais, mata seu irmão, desonra a Deus e vai viver uma vida distante do Senhor nosso Deus. Ao contrário de Abel, que teve uma vida curta, mas a Bíblia o retrata de uma forma extraordinária. A Bíblia o trata de uma forma extraordinária. Então lembremos, porque isto aqui não ficou só no Velho Testamento. Paulo está trazendo para o Novo Testamento, princípio do Velho Testamento. Pastor Ezequias usou a expressão, nós estudamos isso aqui, ele usou a expressão que é a adaptação desse mandamento à graça. Foi a adaptação desse mandamento. Ele foi trago do Velho Testamento para o Novo Mandamento, ou para o Novo Testamento, perdão. E aqui houve uma adaptação. Se os irmãos olharem, por exemplo, vamos conferir lá. Se os irmãos olharem lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos para lá. Êxodo 20, versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz aí. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Aqui, meus amados, está falando literalmente para Israel. Está falando literalmente para o povo que está em demanda da terra prometida. Deus aqui, através de Moisés, está dizendo que os filhos deveriam honrar os pais, a fim de que viessem a ter uma vida longa na terra, que Deus lhes daria, ou estava para lhes dar, que Deus estava lhes dando, apontando a terra da promessa, terra de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando nós caminhamos ainda para, se nós formos para, os irmãos verão que é a mesma coisa, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 16. Vejamos o que diz a Bíblia aí. Honra teu pai e a tua mãe conforme te ordenou. Aqui Moisés, ele apresenta que isto é uma ordem direta de Deus para os filhos. Eu paro e penso, quando o filho, ele desobedece o pai, desonra o pai, desonra a mãe, será que ele pensa que ele está indo contra uma ordenança divina? Será que ele pensa que está indo contra uma ordem direta da parte de Deus? Irmãos, muitos de nós, desavisados, talvez sem saber, cometemos coisas outrora, fomos perdoados por Deus, mas as consequências estão aí. Os problemas agravaram. Eles estão presentes aí. Nossas ações, em resposta, há uma reação. Existe um resultado das nossas ações. Agora, a partir do momento, irmãos, que nós tomamos conhecimento pela palavra de Deus, que nós compreendemos que nós estamos falhando, que falhamos em relação à palavra de Deus, nós devemos ter humildade, irmãos. Porque fácil não é, mas nós devemos ter humildade para nos quebrantar perante Deus. Tem coisa que parece até ser vergonhosa, a gente rasgar o coração e falar para Deus.
Mas nós devemos ter a humildade de nos quebrantar perante Deus, apresentar para Ele aquela situação e pedir a Ele: Senhor, me ajude. Eu preciso e quero melhorar a partir daqui. Eu quero viver de acordo com a sua palavra. Me ajuda. Eu percebi que eu falhei aqui, mas eu quero emendar aqui. Então eu faço a pergunta aos filhos, quando eles insurgem contra os pais, levantam contra os pais, falam num tom de voz para o pai. E o pior de tudo isso, irmãos, é quando fala junto com outras pessoas. Quando o ânimo dele altera e ele fala com o pai e com a mãe como se estivesse falando com qualquer pessoa diante de outras pessoas. Será que passa na cabeça desse filho, dessa filha, o que a Bíblia está dizendo aqui, capítulo em Deuteronômio 5,16, honra o teu pai e a tua mãe conforme te ordenou o Senhor. Isto é uma ordem divina, que os filhos honrem os pais. Você, mamãe que está aqui hoje, você, papai que está aqui hoje, foste mau filho? Foste má filha? Teu papai e tua mamãe derramou algumas lágrimas no passado devido à tua vida? Isso aconteceu lá? Houve cabeçadas da sua parte em relação ao pai e à mãe? Gritou com o pai e com a mãe? Já chegou a dizer para ele: tu não manda na minha vida? Isso aconteceu alguma vez? Se iluda não. Deus perdoa, mas consequências aparecem. Não se iluda não. Deus perdoa, mas consequências aparecem. Não se iluda. Deus perdoa, mas consequências aparecem. Os problemas aparecem lá na frente. Vem fatura para a gente pagar que a gente não sabe de onde é que a gente está pagando. A gente não sabe que conta é aquela. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o porquê dessa situação. Se iluda não. Deus perdoa. Deus é riquíssimo em misericórdia. Um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz, Salmo 51:17, a estes Deus não despreza. Deus estende as mãos. Ele agrada em perdoar. Bom é o Senhor. Mas nós, filhos, precisamos cuidar do nosso relacionamento com os nossos pais. E dos pais, os pais precisam também, do seu lado, cuidar no relacionamento para conosco. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Estou me colocando no lugar de filho e de pai ao mesmo tempo. Vamos lá. Então os irmãos vejam que, segundo a descrição de Moisés aqui no capítulo 5 de Deuteronômio 16, onde ele coloca isso como ordem, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, a fim de que tenhas longa vida, e tudo te vá bem na terra que Yahvé, ou que o Senhor Jeová, teu Deus, te concede ou te dá. Então aponta para a terra prometida. Isso é o Velho Testamento. Mas agora eu quero que você pule para Mateus capítulo 15, por favor. Isso aqui diretamente a Israel até agora. Agora vejamos o Novo Testamento, palavras de Cristo. Mateus 15, versículo 4. Encontraram? Mateus 15, 4, a Bíblia diz assim: pois Deus ordenou, Jesus agora, ele usa a mesma expressão que Moisés usa lá em Deuteronômio. Pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, seja punido com a morte. Jesus agora está falando, irmãos, dentro do novo contexto. Isto já está vindo para dentro da nova aliança. Irmãos, dê-me a sua atenção, por favor. Eu não sei se de repente filhos que estão vivendo desse jeito, lá no mundo, nas drogas, no crime, à base do tiro, da bala, hoje corre risco de morte, amanhã quase mata alguém, toda essa situação. Vocês acham mesmo que um crente que foi criado na igreja, vamos partir do princípio, irmãos, de que não deram ouvido aos pais, não honraram os pais, acham mesmo que eles estão felizes lá?
Vá chegar num indivíduo desse, num camarada desse, e conversar com ele para você ver o que é quando o sangue dele abaixa, quando o sangue dele esfria. Quando ele bate a cabecinha no travesseiro para dormir. A angústia que lhe devora por dentro. A tristeza que lhe corrói. O desejo de sair daquela vida. Estão vivos, mortos, irmãos. Estão vivos, mortos. Vivem hoje sem saber se vai viver amanhã. Estão vivos, mortos. É triste o estado. Existe uma esperança. A igreja precisa se mobilizar. A igreja precisa clamar por eles. Jesus pode trazer de volta. De quando em vez a gente vê algum que retorna para a glória do nome de Jesus, é uma maravilha. Sabe, irmãos, uma das coisas que deve alegrar muito o nosso coração é um que estava distante retornar para os caminhos do Senhor. Chegar para o nosso meio. Porque eles estavam vivo morto. Um morto vivo. Retornar para a igreja, ser liberto, ser perdoado por Cristo, ser levantado por Deus, tornar-se um canal de bênção nas mãos do Senhor, servir ao Senhor nosso Deus. Mas, queridos e amados irmãos, tem pessoas que estão ignorando esses princípios, estão morrendo com vida. Estão morrendo com vida. Então, como disse aos irmãos, Jesus traz isso para o Novo Testamento e mostrando-nos que continua sendo uma ordem de Deus para que os filhos honrem os pais. Os filhos têm o dever de honrar os pais. Cada filho que está aqui nesta noite, se eu tenho alguém que me ouve distante aí, através dos nossos meios de transmissão, se quer um conselho, então entenda, quando você for levantar contra o papai e com a mamãe, lembre que há uma ordem de Deus e que você está indo contra esta ordem divina. É muito triste o futuro de uma pessoa que desonra o seu pai, que desonra a sua mãe, que trata o seu pai, que trata a sua mãe como se fosse nada. Como se nada fosse. Que Deus ajude a cada um de nós, ajude nossos filhos. Que Deus dê graça a nossos filhos, para que, como falei, irmãos, para que não os percamos, para que os tenhamos aqui, para que ganhemos outros e conservemos os que estão dentro da casa do Senhor nosso Deus. Deus seja, portanto, louvado, bendito é o nome do Senhor. Então eu gostaria de fazer uma observação com os irmãos, ainda tenho aqui pelo menos mais 15 minutos, eu gostaria de fazer uma observação com os irmãos, lá no capítulo 10 de Efésios, de Provérbios, Provérbios 10, versículo de número 27. Alguém aí achou? Provérbios 10, 27. Quem achou, me ajude lendo, por favor. Muito bem, irmãos. Veja a palavra do Senhor dizendo aqui, nós estamos trabalhando com a questão do filho neste momento. Isso vai valer para filho, vai valer para pai, vai valer para mãe. Mas trabalhando com a questão dos filhos, vamos ter muita atenção a isso. Muita atenção a isso. Porque a Bíblia, embora não esteja diretamente ou restritamente falando a filhos, mas está falando sobre o temor do Senhor. Está nos indicando, como eu falei há pouco tempo aqui, caminhos para que nós sejamos bem-sucedidos. Para que sejamos felizes. Para que tenhamos uma vida abençoada pelo Senhor nosso Deus. Então nós devemos observar aqui, o temor está aí. Olha a Bíblia dizendo, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Será que nós vamos pensar, irmãos, que Deus está no céu, com os braços cruzados, olhando para a terra, e vendo uma cambada de gente, nesse caminho que está aí, dizendo assim, eu quero que você morra porque eu quero ver você perecer, morra aí agora. Fulano, vai lá e mata o ciclano. Não, irmãos. Tem pessoas que estão morrendo antes da hora. Tem pessoas que estão morrendo antes do tempo. Falta-lhes o temor a Deus. Quantos filhos que já perderam a vida, o pai falou, não vai, filho. Não vai.
Existem situações que os filhos acham que é uma meninice do pai, meninice da mãe ou chantagem do pai e da mãe. Porque, desculpe lá, mas tem umas mães que é chantagista também, deve ter pai também que é. Mas, deixa eu observar, só para despertar os irmãos. Deixa eu observar com os irmãos aqui. Tem filho que acha que a mãe está fazendo chantagem, a mãe que chega e fala assim, olha, me dê um sentimento no coração, não vai. Não vai. Ah, bobeira da minha mãe, sentimento. Alguns foram e não voltaram. Já houve alguns que foram e não voltaram. Ignoraram um pedido da mãe. Foi a mãe e o pai ficou em casa chorando. Alguns pais e mães ficam em casa orando, pedindo a Deus, tem misericórdia. Irmãos, eu tive um irmão que esteve desviado por muito tempo, e até nos dias da morte dele esteve desviado. Ele vinha para a igreja e voltava para o mundo. Vinha para a igreja e voltava para o mundo. Irmãos, depois de uma situação que aconteceu com ele, que eles pegaram ele, uma turma de pessoas, esfaquearam ele, furaram ele para todos os lados. E ele, Deus misericordioso como é, porque tinham levado ele para fora da cidade, e de lá ele olhou para a cidade e ele conseguiu se orientar e percebeu que havia um diácono da igreja onde meu pai dirigia, irmão Miguel. Ele percebeu, se a cidade está ali, estou aqui, então a chácara do irmão Miguel é para cá. Saiu na casa do irmão Miguel de madrugada, não sei como que ele conseguiu chegar lá, todo rasgado de faca. O irmão Miguel pegou ele, minha mãe doente, eu recém-casado, minha mãe doente. O irmão Miguel disse assim, se eu chegar com ele na casa do pastor Zé Domingos, a irmã Badia, coitada, como ela tem aqueles problemas, ela não aguenta ver esse menino desse jeito. Foi bater lá em casa. Irmãos, aquilo me deu um problema sério, que qualquer coisa que eu via de anormal, meu coração acelerava. Porque eu desço lá embaixo, com a campainha na hora daquela da madrugada. Desço correndo, quando encontro meu irmão todo esfaqueado, rasgado. Deus poupou ele. Deu a ele vida ainda. Deu a ele vida. Eu perdi o que eu queria dizer aos irmãos. Falhou aqui a memória, e por que eu estou colocando o exemplo dele? Me lembro, irmãos. Veja bem, irmãos, essa situação. Ele, a partir desse momento, eu não podia ver ele, depois que ele foi recuperado, estava bom, eu não podia ver esse moço na rua. Eu via ele na rua. A minha maior preocupação era manter ele dentro de casa. A minha maior preocupação era manter ele dentro de casa. E ele sequer importava se eu estava sofrendo com isso. Meu pai mudou da cidade. Teve um dia que eu tive que, juntamente com um cunhado meu, tirar ele da cidade, tarde da madrugada. Tarde. Tirei ele da cidade correndo com ele. Se metia em confusão uma atrás da outra. E um determinado, quando passa uns dias, não poucos dias, tinha aquela chamada feira aí, agropecuária, ou feira do gado. Eu estou em casa tranquilo, descansado, pensando, graças a Deus que ele está distante. Meu Deus, alguém vai lá e me avisa, cuidado que o fulano está lá na pecuária. Jesus tem misericórdia. Irmãos do céu, era só saber, meu coração acelerava. Que luta, irmãos. Que luta essa situação. Então, percebam os irmãos, dentro daquilo que nós estamos falando aqui, que os pais ficam em casa às vezes orando, porque o filho desobedeceu uma ordem, e ele não importa se o pai vai estar sofrendo, se a mãe vai estar sofrendo. Entendeu? Quer saber disso. Ele vai para a gandaia, e a mãe está em casa acordada com o olho desse tamanho, Atravessa a noite. Para lá vai viver a bagunça, vai para a boemia, vai fazer o que quer, e o pai e a mãe estão em casa, pedindo, Deus tem misericórdia. Não deixe partir para a eternidade sem o Senhor. Tem muitas pessoas, vocês não tenham dúvida, tem muitas pessoas que estão morrendo antes da hora, antes do tempo, estão abreviando os seus próprios dias, estão procurando isto. A Bíblia ensina-nos a fugir de determinados lugares, a quem busque, a quem procure. O pai diz, não vai. A mãe diz, não vá. Mas para o filho, se o ciclano vai estar, se a ciclana vai estar, não tem melhor companhia. Ficar em casa já é chato. Estar em casa com o pai e com a mãe. Para alguns filhos, irmãos, isso é desonra para os pais, inclusive. Para alguns filhos, a casa para ele é para dormir e comer. Você está me entendendo? É um lugar para ele vir dormir
Comer, tomar banho, encontrar roupa passada. Se não tiver do gosto dele, para ele brigar, para ele revoltar, ficar bravo. O que espera pessoas assim, se não emendarem a vida? Se não perceberem, irmãos, que o pai às vezes pode ter aquela cara séria, pode ser fechado, pode ser aquele pai que não andou com você de bicicleta e tem uns filhos que reclamam isso a vida toda. Pode ser aquele pai que não vivia buscando ele na escola, mas foi um pai que colocou alimento dentro de casa. Foi um pai que deu princípio de vida. Um pai que ora. Filho está distante, mas ele está acompanhando ele na oração. Está pedindo: Deus, tem misericórdia. Poupa ele, livra do mal. Tem misericórdia. Os filhos precisam entender que, se violarem tais princípios, eles estão acarretando para eles mesmos sérios problemas. Deus definiu esta questão. Os filhos devem honrar os pais. O pai não pode ser um tirano, nunca ensinei isso aqui. Inclusive, nesta noite eu falei da nobreza de reconhecer quando erra, chegar ao filho e pedir perdão, sem perder a autoridade. Se o filho é inteligente para o filho, o pai será o homem mais honrado, que ele vai entender: o meu pai sabe quando ele excede e tem capacidade de conversar comigo. Eu passo a partir de agora honrá-lo mais. Eu tenho que parar. Nós vamos parar por aqui. Mas lembre do que a Bíblia está dizendo. Lembre do que a Bíblia está dizendo. O temor do Senhor aumenta os anos. Se teme a Deus, então reverenciará os pais, respeitará os pais, honrará os pais. Serão obedientes aos pais. E não será aquela obediência fingida, fajuta, mas será uma obediência espontânea, verdadeira. Porque a gente sabe que no contexto que nós nos encontramos hoje de forma geral, há muitos que ridicularizam um filho obediente, uma filha obediente. Mas quem está perdendo não é você, filho e filha obediente. Quem está perdendo são os desobedientes. Os filhos que honram os pais, embora ridicularizados nesta sociedade que nós estamos vivendo, os filhos que são ridicularizados porque honram pais e mães não estão perdendo. Eles estão ganhando. Seguramente eles estão ganhando. Todas estas coisas estão registradas perante o Senhor nosso Deus. Deus contempla. E por certo Deus abençoará a vida desta pessoa. Por certo Deus guardará. Se porventura alguma coisa vier a acontecer na trajetória, é que todos estão sujeitos a isto. E soberano como Deus é, a gente não sabe do final. Deus pode estar trabalhando no meio do caminho. Os irmãos estão me entendendo? De forma que o cristão, quando ele se reveste do entendimento da palavra do Senhor nosso Deus, as coisas vão se tornando mais fáceis para ele. As coisas vão se tornando mais fáceis para a sua vida. Então lembremos que o temor ao Senhor prolonga os dias de vida. E essa é a palavra de Moisés no Velho Testamento, é a palavra de Cristo, para que teus dias sejam prolongados. E não fica só no prolongamento de vidas. Deus está dizendo aqui: para que te vá bem. O que significa uma pessoa ir bem? Significa uma pessoa ir bem. A gente sabe, a gente olha, a gente observa pessoas que estão indo bem. A gente vê a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. É percebível, é notável que a bênção de Deus está sobre a vida de alguém. Deus está prometendo, o mandamento é com promessa, e quem promete não é o homem, sai dos lábios do Eterno. Deus está dizendo: para que te vá bem sobre a terra. Então no Velho Testamento, como eu já disse, lá estava mostrando que era para Israel, mas no Novo Testamento, voltemos lá por favor, para Efésios 6,4, por favor, 2, perdão. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí já não está dizendo mais sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Como diz o pastor Ezequias, é a adaptação desse mandamento à graça.
Já não está dizendo mais a terra que o Senhor teu Deus te dá, mas sobre a terra a qual nós estamos. Onde quer que você estiver, a mão de Deus pode ser sobre a sua vida. Olhe para cá, por favor. Os 10 mandamentos ainda não haviam sido revelados, mas à disposição do coração do Senhor nosso Deus. Propósito de Deus. Eu vejo a vida de José, escravo no Egito, para que te vá bem. Tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Sozinho, sem ninguém para falar por ele, mas Deus abriu o céu e testemunhou a favor dele. Como que Deus testemunhava? Onde tu colocar a mão, eu coloco a minha. Eu falarei por você na casa de Potifar. Lançaram ele lá no calabouço, lá na masmorra. Mas Deus, a Bíblia diz, e o Senhor era com ele. Deus continua dizendo, tu não estás aqui só, eu estou contigo. E com Jesus na nossa vida, irmãos, a gente suporta a enfermidade com mais facilidade. Com Jesus na nossa vida, a gente suporta a situação financeira quando está difícil, com mais facilidade. Com Jesus na nossa vida, toda tribulação, a gente consegue passar por ela com mais facilidade, porque Jesus está na nossa vida. Então lembremos que o Senhor está dizendo, para que te vá bem, onde quer que estivermos. Onde quer que você estiver, para que te vá bem. A boa mão de Deus conduzirá a sua vida. O Senhor orientará os seus caminhos. Deus falará por você na faculdade. Deus abrirá aquela porta. Será o Senhor nosso Deus o teu ajudador. Será Deus que estabelecerá o propósito dele para a sua vida. Será o Senhor que estabelecerá o plano para o seu viver. E o que Deus estabelece está estabelecido. O que Deus faz está feito. Quando Deus abençoa, está abençoado, ninguém mais amaldiçoa. Não há encantamento. Não há arma que seja forjada que possa prosperar quando Deus põe a mão e diz, aqui não toca porque eu abençoo. Todas as nossas lutas com Jesus, elas terão início, meio e fim. Deus põe termo a ela. As tentações que nós experimentamos, que por vezes, meus amados irmãos, Deus as usa como provas para a nossa própria vida. Deus também coloca termo a ela. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Fiel é o Senhor que não vos deixará tentar, além do que podeis suportar. Antes Deus dará o escape. Glória seja para sempre dada ao seu maravilhoso nome. Lá Tiago 1:12. Feliz o varão, bem-aventurado o varão. É uma referência ao ser humano. Bem-aventurado aquele que é provado, que é tentado. Porque quando for provado, a palavra para tentação e provação no Novo Testamento é a mesma no original. Ela pode ser tentação e provação, depende do contexto que nós analisarmos, que nós vemos. Porque quando for provado, em cima era tentação, embaixo já está dizendo o mesmo versículo, provação. Quando fores provado, quando fores aprovado, receberás a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Existe uma promessa gloriosa. Sejamos fiéis e obedientes. Sejamos, meus amados irmãos, cumpridores da palavra do Senhor. Peçamos a Deus que nos ajude a emendar as nossas vidas. Oremos por nossos filhos, pais que estão aqui. Os que mais te dá dor de cabeça. Ore por ele. Ele é o seu desafio. Tire tempo perante Deus por ele. Clame pela vida dele. Porque Deus quer abençoar também a vida dele. Não perca a autoridade dentro da sua casa. Mas perceba que aqueles que mais desafiam são os que mais precisam da nossa ajuda. Desafiam exatamente porque não estão bem. Precisam da nossa ajuda. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.